Café Divergente, um podcast de conversas únicas. Um oferecimento do Espaço Neurodivergente, uma produção da Ébano Produções. Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente tinha ficado devendo um depoimento no podcast 2 e a gente resolveu transformar esse depoimento em um bate-papo. Eu achei que chegamos à conclusão que seria muito mais produtivo. Então, estamos aqui hoje com o Giovanni André Piva. Tudo bom, gente? Que é neurodivergente, autista e tem déficit de atenção. E a gente vai então bater um papo com ele sobre como é ser neurodivergente, né? E como foi para ele, então, estar nesse mundo. A gente vem falando muito, Giovanni, nos podcasts, sobre a questão do quanto é difícil, né, para quem é neurodivergente se colocar no mundo e estar no mundo. E aí eu queria um pouquinho que tu falasse nisso, assim, como é que foi para ti antes de descobrir que tu era. O Giovanni teve uma descoberta tardia, né, dos 2 diagnósticos. Então eu queria que tu colocasse um pouquinho como é que era antes, como era ser antes de, inclusive, de saber que tu era neurodivergente. Um caos, né? Muitas coisas passando pela cabeça ao mesmo tempo. Eu não sabia qual das coisas eu ia fazer primeiro, né? Então perdia prazos e tal, deixava sempre para a última hora por causa da indecisão, fora a disfunção executiva, né? Que eu simplesmente travava e não conseguia fazer. Na minha cabeça eu estava fazendo tudo o que eu estava pensando, mas o corpo não reagia, né? Também as questões afetivas, né? Era aquela montanha-russa, né? Horas bem, horas deprimido, horas agressivo. Não me irritava muito com as pessoas porque eu falava um português correto e as pessoas não entendiam o que eu estava falando e eu não conseguia medir o que estava acontecendo pela reação delas, né? O que eu não falei corretamente, né? Então, acho que o que mais atrapalhava era essa falha de comunicação, né? Acho que o Giovanni me deixa à vontade de contar aqui para o pessoal. Por favor. Que a gente se conhece há um longo tempo, né? Eu conheci o Giovanni, eu e ele ainda éramos novinhos, né? Adolescentes. E eu queria que tu falasse um pouco disso. A gente estava falando sobre a questão. Acho que essas coisas todas que tu trouxe é importante, mas eu queria que tu colocasse um pouco o esforço que hoje tu entende e sabe o esforço que era, mas como era esse esforço, as táticas que de alguma forma tu utilizou para dar conta daquilo que tu sentia como dificuldade. Ah, claro. Eu tinha máscaras, né? O pessoal até um tempo depois eu tive uma banda de rock com outros colegas, outros professores, e eles me chamavam, depois eu descobri que me chamavam de camaleão, porque em qualquer ambiente eu assumia o perfil do ambiente e me adaptava ali, né? Pegava sotaque, maneira de falar, roupa e tudo, né? Mas naquela época, né, eu era a alegria da festa, o palhaço e tal, porque sendo assim, poucas pessoas se aproximavam, né? Ficavam olhando, rindo e tal, né? E também eu não tinha muita noção da reação das pessoas. Então eu interpretava um tipo comum, ficava observando as reações, assim, isso saiu do padrão, isso não saiu, e aí eu ia modelando, né, tentando me encaixar, né? E foi bem naquela época, porque antes na escola eu era ficava no canto e tal, né? Tinha poucos amigos. Quando criança, era até quando adolescente do colégio, ensino médio. Na época era 2º grau, né? E me irritava com qualquer coisa, era fácil puxar briga comigo e assim vai. E conta para nós assim um pouquinho como é que era, tu fazia essas máscaras, essa adaptação, tu se dava conta ou era uma coisa que tu inconscientemente quando tu fazia? Era automático, né? Era automático, eu entrava no ambiente, eu me dava conta que eu observava, né? Que eu cuidava e lembro conscientemente assim das reações diferentes das que eu queria, né? E sotaque também eu observava e imitava. E como era, tu tinha ideia de quem tu era ou o que tu queria ser? Ou não passava isso? São duas coisas diferentes, né? Tá.
quem eu era a mínima noção. Eu era aquele ambiente, né? Mas sozinho, né? Passava muito pela cabeça o que eu gosto, o que eu não gosto. Mas quanto às escolhas, aos ambientes, eu sempre olhava uma pessoa que tinha sucesso, tinha conseguido alguma coisa e imitava. Então, faculdade, pós-graduação, gosto por cinema, por música, qualquer coisa, eu entrava naquele ambiente e seguia aquela pessoa. Então, o que ela dissesse, eu tomava como correto. Né? E ao fazer isso, como era para ti? Eu queria entender a tua dor interna, porque é isso, quando eu estou em casa, sozinho, o que eu gostava, o que eu queria fazer e como era ter que se vestir desse jeito, ou mesmo que num processo automático, como era dar conta disso? Hoje eu sei dizer, né? Tá. Baseado nas experiências atuais depois do diagnóstico. Né? Era muito cansativo, sempre muito cansativo, qualquer tipo de interação, uma coisa assim. Então, quando eu ficava sozinho, geralmente eu ficava ou vendo TV ou fazendo alguma outra coisa assim que fosse nada, aparentemente. Porque a cabeça estava exausta, né? E eu não entendia por quê. Né? Era muito chato, não tinha o que fazer, eu não sabia o que fazer porque não tinha algo acontecendo para eu me encaixar, né? Ainda hoje, né, qualquer tipo de interação telefônica ou com pessoas estranhas é extremamente cansativo. Uma reunião acaba com o resto do meu dia. Né? Ter que falar com outras pessoas, assim, tomar decisões, dar opinião, porque nem sempre as opiniões são aceitas e eu sou muito argumentativo daí, né? É difícil ver os contrapontos, então é exaustivo. Então, tá. Isso faz com que, por exemplo, em relação a reuniões, tu deixe isso pro fim do dia, ou às vezes nem faça, ou faz opção por outros meios de reunir, em vez de ser presencial ou online? Um exemplo, né? Como pois é, Marcos. Todas as reuniões, tanto faz online, presencial, conversar no WhatsApp com outras pessoas, é exaustivo. Né? Qualquer uma delas cansa. Quanto ao horário, se eu posso escolher, eu escolho o mais tarde possível. E se der para adiar, eu adio. Né? Tem ocasiões que não dá. Eu aguento no osso assim, mas se eu tô cansado ou se eu não tô conseguindo, eu adio. Para tu ter uma ideia, Marcos, até ligar, se eu preciso marcar uma consulta, é uma dificuldade. Eu não consigo, eu preciso de ajuda, as pessoas precisam ligar para mim às vezes, os amigos, né, ligam, né? Porque não consigo. Aquela questão de falar o que eu quero e a pessoa continuar perguntando, né? Porque eu falei, claro, eu quero uma consulta com o doutor tal. Que horário tem? Aí começa aquele monte de perguntas que eu não estava preparado. É muito cansativo, é muito estressante. Deixa como eu tô leigo na conversa à vontade. A gente já começou e iniciou com essa ideia de como era a vida antes do diagnóstico. Pelo menos para mim, né? Acho que como você já se conhece há um bom tempo, para quem está nos ouvindo e nos vendo, esse diagnóstico qual é? O que é? E acho que sobre isso a gente não especificou para quem está nos ouvindo. Qual é a necessidade ou a situação que o Giovanni tem? Eu acho que eu falei isso, que ele tem autismo e déficit de atenção. Então a gente primeiro identificou, até para entenderem, né, como é que a gente chegou no diagnóstico do Giovanni. A gente então se conheceu na época da adolescência, né? Tínhamos um grupo que a gente frequentava na igreja, né? E aí o grupo de jovens, e bom, a gente foi crescendo, cada um foi para um canto, né? E o grupo se perdeu, assim, as pessoas, né? Uma ou outra ainda mantiveram algum contato. E em 2019, eu encontrei uma das pessoas do grupo lá na URGS, e aí ai, que bom te ver, e aí eu perguntei de uma outra amiga, dele, essa eu tenho contato, daí eu conversei com ela e a gente começou, e quem é que mais tem contato? E começamos a puxar quem tinha contato com quem. E aí a Maureen, eu acho que tinha contato do Cláudio, e o Cláudio tinha o contato do Giovanni, e aí a gente conseguiu começar a se reunir. Numas primeiras reuniões, nas primeiras reuniões, acho que essa é a palavra, o Giovanni nem apareceu, e aí
parte do diagnóstico, claro que antes a gente não sabia, mas ele estava numa relação um pouco tumultuada e não podia sair de perto, então não podia ir encontrar os amigos, né? Tô falando já por ele aqui um pouco. E travei também, né? E travou, enfim. Reunião social, aquele monte de gente. E aí depois ele, enfim, separou, voltou e a gente então retomou depois de 40 anos. Vamos deixar por isso. Vamos deixar por isso. Não, mas é por volta de 40 anos. Por volta de 40 anos, a gente já lidou a idade, mas tudo bem, eu não tenho problema de ser chamada de velha. Tenho esses problemas. Até porque eu acho que hoje, com o pessoal indo até os 100, eu já não sou mais tão velha assim, né? Nem nós, né? Não somos. Então, e com essa retomada da amizade e tal, veio a pandemia, a gente passou um tempo só se falando por vídeo, né? Todo mundo. E aí, quando começou o retorno da pandemia, então a gente começou a se encontrar, e aí a gente tinha um grupo, até para, enfim, uma historinha para contar, assim, que eu acho legal. Tinha o grupo que era dos mais novos e os mais velhos. A diferença era 1 ano, né? Mas eram os mais velhos e os mais novos, né? Tinha essa categoria. E eu, o Giovanni, a Maureen, o Cláudio, o Theo. O Theo eu não me lembro. Não, o Theo era do nosso grupo. Sim, claro. E tinham outros, enfim. Estou dizendo o nome, o pessoal também se fica brava lá de vocês. A gente andava mais junto. E aí nós formamos uma família, né? Onde a Maureen, né? Que é a pessoa mais séria do grupo, né? Ela era minha mãe. E eu tinha, né, 4 filhos, que era o Giovanni, o Cláudio, o Theo, e eu não me lembro quem era o outro. Gilmar. O Gilmar, E eu tinha 4 filhos, né, que eram netos da Maureen. Da avó. Coisa de guri. Coisa de gurizada. Então, assim, as meninas eram a avó e a mãe, e os guri eram só filhos, né, porque imagina que ia ter pai. Então, esse grupo, né, que daí sobrou o Cláudio e a Maureen e o Giovanni, ficamos mais próximos, assim. E aí, convivendo com o Giovanni, eu fui percebendo sintomas do déficit de atenção, porque é algo que eu então, venho trabalhando e falando disso, que é algo que eu estudo há muito tempo. Eu fui percebendo e eu comentei com ele, e aí, na época, ele fazia terapia, comentou com o terapeuta dele, e pode ser, né? E aí eu fiz a avaliação dele, então, e vimos que ele tinha déficit de atenção e ele começou a se tratar com déficit de atenção. Né? Isso tempo depois? Isso, lá eu acho que em 2020, 2021. Foi antes da pandemia, não? Não, foi depois. Foi depois. Foi depois, porque em 2019, quando entrou a pandemia em 2020, foi quando a gente estava. Tu nem tinha ido aos encontros ainda. A gente foi retorno já, e daí eu não lembro se 2020, segundo semestre, que daí já estavam começando. Não, acho que faz 2 anos. Mas eu acho que 21, na verdade, que a gente fez a avaliação e o diagnóstico. Né? Nossa, já passou tempo. E aí depois, né, como eu comecei a estudar também sobre autismo, né, e aí algumas coisas começaram a se encaixar, e aí a gente ficou na dúvida, e aí daí eu fui lá e refiz algumas avaliações mais específicas para autismo, e aí vimos que realmente ele tinha também autismo. Né? Então foi assim que foi o caminho desse internamente. O TDAH, quando eu descobri, né, que eu tinha déficit de atenção, foi... o pessoal usa a palavra libertador. Não é. Não é libertador. Mas no meu caso, serviu como explicação para uma série de coisas que eu fazia que eu não entendi, que aconteciam, que eu não percebia. Então, a partir dali, eu percebi. E com a medicação também teve no início uma boa diferença, significativamente assim, o tratamento, né? Foi com a medicação, me sentia outra pessoa, mais no controle, no meu próprio controle, né? Inclusive começou a aparecer qual era a minha personalidade mesmo, né? A personalidade real, que eu comecei a não me importar mais tanto com a opinião externa, não tinha mais aquela necessidade, né? Que também foi trabalhado em terapia, é muito importante acompanhar com terapia, né? Até porque tem muita coisa que a gente, pelo menos no meu caso, né, o neurodivergente não sabe explicar,
né? Então precisa que alguém que conheça mostre o que é pra gente, né? Mas não servia como explicação para uma série de coisas. Daí quando veio o diagnóstico de autismo, aí tá, certo, agora fez sentido. Tá? Aí, primeiro veio o déficit de atenção. E o autismo, quanto tempo depois? Ou foi logo? Foi ano passado? Foi ano passado, né? 3 anos depois. E aí tu disse que essa parte não foi libertador, né? Mas essa situação em que tu viu que muita coisa, não sei se justificável era a palavra, mas tu começar a entender que muitos dos comportamentos que tu tinham uma explicação, né, não é, foi uma sensação que foi boa ou não? Sim. É que eu sempre pensei, tinha uma maneira de pensar que é típica, né, do autista, eu via tudo como protocolos. Então, esses não faziam sentido, né? É difícil de explicar como é isso, porque como é que eu vou dizer? É um aspecto bem de neurodivergente. Então, quem é neurotípico, às vezes tem dificuldade de entender esse tipo de pensamento, ou nem pensa sobre isso, né? Para explicar um pouquinho esse pensamento, para cada coisa. No déficit de atenção, tu tem a questão de ser mais atrapalhado, desorganizado, né? Mas tu tem momentos em que tu bota o foco e tu vai lá e faz e pronto. No autismo, e a gente, o que a gente começou a observar? Que mesmo algumas tarefas, algumas questões, algumas funções executivas travavam igual, e que com a medicação, com as coisas que ele estava se tratando, não deveriam mais estar travadas. E a gente via a diferença dele com a medicação, então, porque às vezes a medicação não está fazendo efeito, então não, né? Mas não, a gente via isso, mas tinha algo. E aí é isso, assim, então, para cada coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que estipular o caminho. Então, vou dar um exemplo para vir para cá de manhã, né? Conta como é que tu faz, dá um exemplo. Pois então, eu tenho toda uma sequência para fazer. E é assim, ó, vai cada vez subdividindo mais. Uma pessoa, vou fazer café, ela faz. Eu vou fazer café, eu tenho que pegar o coador aqui, naquele lugar, daquele jeito, dobrar daquela maneira, colocar. A quantidade de água é milimétrica, já faço ao olho, mas é aquela quantidade que é o suficiente, porque senão vai demorar para esquentar, e se demorar para esquentar, daí a 5 minutos, a cabeça vai, né? Aquele monte de explicações. Em cadeia, digamos. Exatamente. Assim, o resto das coisas. E falar isso, tá, leva um tempo, porque as palavras precisam sair, mas no pensamento é instantâneo. Todo esse protocolo se desdobra assim imediatamente, né? E daí, após isso, tal atividade, comida para o cachorro, aí faz isso, faz aquilo, pega, tudo sempre do mesmo jeito, né? Tem o horário do ônibus, eu tenho os aplicativos, eu acompanho estritamente o horário do ônibus, eu saio naquele momento antes do ônibus chegar, vou na mesma parada e tal, pego o trem, e é sempre aquele mesmo procedimento que passa. Se eu perco alguma etapa, bagunça o meu dia. É mais ou menos assim, ó, se eu perder a saída às 7 horas, eu posso pegar às 7h30. Mas a bagunça é tanta que eu chego aqui às 11 da manhã. Até eu conseguir coordenar tudo o que aconteceu e agora perdeu esse tempo. Tem um aplicativo no celular que me diz as horas de 10 em 10 minutos, né, para fazer isso, porque não sei se dá para entender. 10 minutos para mim, na minha cabeça, eu não tenho ideia desse tempo. Às vezes eu penso que são 10 minutos e passou 2 horas. Eu estou parado no mesmo lugar há 2 horas. Ou então eu estou há 5 horas fazendo um negócio e eu acho que passou só 10 minutos. E é importante isso que ele falou, né, do protocolo. No caso, perdi o ônibus às 7, ele se desorganiza tanto que ele não e aí há uma paralisia. Se ele foi passar o café e não tinha exatamente a quantidade de café que ele achou que ia ter, e aí então ele tem que calcular, então porque daí ele vai ter que fazer um cálculo novamente. Para essa quantidade de café, aquela água que eu passei não é suficiente,
talvez eu tenha que botar fora e começar de novo, ou eu vou ter que calcular. Todo esse tempo que ele pede, ele se desorganiza, e aí, em muitos momentos, ele paralisa. E é isso que no Guizano São Tempo, ele fica parado olhando, e passa 1 hora e ele não se deu conta que ele ficou 1 hora ali na frente, sem passar o café. E isso nós estamos falando de situações em que, sei lá, na hora de fazer o café, tu colocou, né? Ou seja, foi uma ação que tu fizeste. E nesse caso que tu fala, tu tem um aplicativo, tu saiu na rua, o aplicativo te diz a hora do ônibus e o ônibus não passa no horário. Tem um protocolo para isso. Não é uma situação tua, né? Eu sei que pode ser muito, cada um tem a sua forma. Estou perguntando aqui como leigo, né? Não, claro. Mas eu digo, isso deve ser para ti, talvez, ao invés de ser um erro, que não chamo de erro, um processo que ele não foi teu, né? É tu que coloca o café na hora de fazer o café. Mas o ônibus que passa ali, o transporte público, ele não depende de ti. Mas, e tu confiou na estrutura que ele tem de dizer que ia passar naquele horário, e ele não passou. Exatamente. Tem protocolo para isso, mas o que acontece? Eu fico, naquele momento, olhando o celular para ver o horário, né? Fico clicando para ver se o ônibus está no caminho, se vai sair outro ou não, e isso leva um tempo infinito, né? Um tempo depois eu decido ir para outra parada, depois que eu fiz toda essa análise e não veio, eu fico assim, ó, então eu vou, mas será que ele vem? Eu vou para outra, mas e se ele vier agora? Aí se eu chegar lá, o que vai acontecer? Se eu perder aquele, eu vou ter que voltar para pegar o outro, e se eu perder aquele lá, eu só vou conseguir pegar o outro 1 hora, e aí eu fico paralisado. E esse ficar, para ti, pode ser algo rápido e pode ser algo que demora um tempão. Geralmente demora um tempão. Aí eu tenho protocolos mentais já para isso, né? Se o ônibus atrasar, tem o horário que ele passa sempre, né? Se não vier naquele horário, eu olho no aplicativo. Se não aparecer o ônibus no aplicativo, eu vou para a próxima parada. Aí eu consigo fazer porque eu criei um protocolo específico para isso. E quando eu falo em protocolo, assim, ó, não é só, é uma decisão, eu tenho que fazer isso para decidir, não. Eu amo um protocolo. Eu adoro um protocolo. Para lavar a louça, os pratos, os talheres aqui, esse não é aqui, esse ali. Eu adoro isso. Primeiro eu vou fazer esses daqui. Então todos os copos estão com água previamente para amolecer isso aqui, porque esse aqui amolece. E aí a gente entender que assim, ó, não é todo déficit de atenção, toda pessoa com autismo que vai fazer protocolos, né? Talvez ela use outras estratégias, tá? Então é importante entender, a gente está trazendo uma forma. E esse jeito que o Giovanni faz é uma boa junção dos dois diagnósticos, também entender. Porque assim, ó, se eu me desorganizo, que é o déficit de atenção, eu perco tempo, né? Então eu tenho que ter uma ordem para fazer as coisas, que é assim que a gente inclusive ensina quem tem déficit de atenção ao se organizar e ter ordens para as coisas. E aí, então ele tem uma ordem. Só que essa ordem, em função do autismo, vira uma rigidez. Entende? Então, assim, aquilo que podia ser só uma ordem, em que de repente eu posso ter uma flexibilidade, eu consigo lidar, um jogo de cintura, por causa do autismo ele não tem. E aí ele cria o protocolo, porque ele precisa enrijecer essa organização. Né? Então, e também não quer dizer que todo mundo que tem os dois juntos vai fazer protocolos, de novo, né? A gente lembrando que já foi falado que cada pessoa é uma, mesmo que tenha o mesmo diagnóstico, né? Então, a gente está trazendo o Giovanni, até porque, por ser conhecido, topou participar aqui, enfim, e para vocês terem uma ideia aqui, para ele estar aqui, não pense que essa cara feliz aqui, desenvolto falando, qual é a parte escondida do iceberg que ele não está falando. Então fala um pouquinho da parte... Então, gente, para estar aqui eu tomei ansiolítico, né? Como é que eu vou dizer... a luminosidade, eu não tenho para onde olhar porque a luz é forte. Não é forte. Para mim incomoda, dói,
né? O ficar parado, sentado, eu não estou parado, né? Ou eu estou mexendo o pé. Até uma coisa que eu comentei, né? Indo a dentista, né? Ela falou do bruxismo, que eu tinha um bruxismo, não era o normal, né? Aí eu me dei conta, a gente chama de estereotipia isso, né? Esses movimentos contínuos, para disfarçar, porque eu ficava parado, pulando, andando, né? Para disfarçar isso, eu movo o maxilar minimamente, assim. Aí ninguém percebe, mas eu fico mastigando e isso desgastou os dentes, né? Porque é um esforço ficar, sabe? Não, por favor. Por favor. Não, sem problema. Ele olha aqui para mim. Isso é uma dificuldade. Eu olho para a gente porque eu conheço ela há bastante tempo, então é confortável. Sim. Né? Mas conversando com outras pessoas, até com autistas mesmo, com autista é mais confortável porque ele sabe, ele não olha e eu também não olho. Mas eu olho para o pé, olho de novo. E eu lembro quando eu trabalhava com vendas, nossa, eu não consigo nem dizer, eu não sabia que era aquilo que me deixava tão cansado. Ter que ficar olhando para a pessoa sabe? Era muito complicado. Eu ia falar sobre isso também, Jenny. A gente conversou em alguns podcasts sobre essa ideia a parte da escola, né? E a parte do trabalho. E aí o Giovanni já trouxe esse exemplo, né? Antes do trabalho, talvez em outras situações, antes de entender esse diagnóstico, também era um caminho bem difícil, né? Sim. E você trabalhou como vendedor. Vestia um personagem, né? Sim. Assistia a cursos, né? E aí eu vendo como aquele apresentador agia como vendedor e eu replicava aquilo. E era interessante que, dependendo do cliente em que eu ia, claro, gostavam, se sentiam muito à vontade porque eu replicava ele, né? Os gestos, o sotaque, o jeito de falar, né? O comportamento, e claro, vendia e tal, né? Mas o esgotamento depois daqui, ainda ter que dirigir é outro tópico, né? Eu não dirijo mais. Sempre odiei dirigir, detestei, né? Sempre. É muito detalhe e com aquela rigidez, dirigir é uma coisa, trocar de marcha é outra, pisar nos pedais é outra, olhar nos retrovisores é outra coisa. Então eu tenho que coordenar todas essas coisas ao mesmo tempo. Então sempre ficava alguma coisa. Trocava a marcha, o carro ia para um lado, olhava no retrovisor, eu quase batia. Exatamente. Vai virar, pisar, tirar a embreagem. Eu ficava, depois de dirigir, sei lá, no mercado, eu ficava todo dolorido, né? A tensão de tentar fazer tudo aquilo. Mas, em excesso de velocidade, era perfeito. Eu era o carro. Eu costumo dizer isso, eu era o carro, né? Já fiz, assim, cumpri prazos absurdos, né? Deslocamento, assim, que levaria 2 horas, eu fiz em 45 minutos, né? Sem risco nenhum. Por quê? Porque eu não pensava, eu só executava. Era um protocolo interno, tipo aqueles caminhar, coisa assim, né? Era um protocolo interno fazer aquilo naquela velocidade e não tinha problema nenhum. Eu só bati em velocidade reduzida. Sim. Né? E queria que tu falasse também, a gente está falando do trabalho, enfim, um pouquinho, o Giovanni também é professor. 30 anos de sala de aula. 30 anos de sala de aula, ele tem mestrado, então também para aquela ideia que a gente tem, quem tem déficit de atenção, quem tem autismo, não vai ser nada na vida, né? Enfim, tem capacidade, tem inteligência, tem condições, né? E o Giovanni se formou, fez mestrado, foi professor, e eu queria que tu contasse um pouquinho, porque tu já trabalhava com a questão de uma avaliação diferenciada com os teus alunos antes de saber, inclusive, do déficit de atenção. E eu queria que tu colocasse um pouco de como foi essa percepção, como é que foi isso, enfim. Como é que eu vou dizer? Pode ser presunçoso, né? Mas eu sempre consegui me comunicar bem. Eu entendia o comportamento e a necessidade. E, fazendo isso, eu conseguia dar uma aula mais específica. Claro, o ruído em sala de aula era muito alto, né? E, como é que eu vou dizer assim? É uma coisa diferente do que eu ouço neurotípico falar. Eu ouço tudo. Não é um barulho que está incomodando, eu ouço as falas, eu ouço o que aquele aluno lá no fundo está falando. E criei uma fama por isso, né? Porque eu
conversava, reagia a alguma coisa, o aluno que estava lá do outro lado, como é que ele ouvia? Cara, eu consigo. Né? A velocidade também, assim, brincadeira, trabalhando com adolescente, a melhor coisa que tem, né? Então eu fazia uma brincadeira e eu respondia na hora, sempre. Sempre estava pronto. A velocidade do pensamento, né? Mas eu observava muito, eu me identificava muito, né? Hoje eu sei que eu fazia isso, né? Eu me identificava com aquela necessidade, eu olhava, eu via que não estava entendendo, então eu começava a mudar de estratégias, tá? E no final acabava vendo. Hoje, né, a gente aqui, eu vou dar um curso sobre, ensinando um pouco de como entender essas estratégias, né, para os professores, como às vezes é muito fácil, né, fazer isso. E tive assim, um modelo de uma professora minha de química, a professora Ângela, lá no 3º ano do ensino médio, há muito tempo, a maneira que ela dava aula, né, os colegas muitas vezes não conseguiam acompanhar, mas eu via um pensamento radial, assim, né? Como ela montava, um padrão, como ela conseguia num quadro montar toda aquela matéria. E aí eu comecei a fazer isso, né? Um dos modelos que eu tive, e eu fiz isso em sala de aula o tempo todo, né? E olhando, observando a modificação de padrão no comportamento do aluno, eu conseguia perceber a necessidade ali na hora, a explicação, como o pessoal diz. A relação pessoal com os alunos também era algo que tu conseguia trabalhar bem dentro da sala de aula, assim? Sim, com alguns sim. E desculpe, a tua formação, tu dava aula de quê? Biologia. Que legal. Eu acho que isso é importante, assim, por exemplo, o Giovanni fala como é bom dar aula para adolescente. Tu vai perguntar para a maioria dos professores e a maioria detesta. Por quê? Porque o adolescente, ele é mais... ele testa mais, né? Então ele é mais debochado, ele tá num momento de vida que outras coisas são mais importantes do que estudar. Então, né, professor, quero saber de outra coisa, e piadinha com colega. Então, na verdade, a grande maioria vai dizer que a pior fase de dar aula é a adolescência. Sim. Né? Claro que, como tudo, toda regra tem que ser exceção, dentro dos típicos, enfim, vai ter gente que gosta, mas a maioria não. Mas exatamente porque a adolescência tem esse deboche, tem essas coisas, para ele fica mais fácil de lidar. E tem uma outra questão também, essa questão dos protocolos, né? Embora eu não consiga me encaixar nisso, essa questão da maturidade, adolescência, eu não consigo me centrar bem nisso, né? Não parece um adulto. Eu sou neurodivergente, eu não pareço com um neurotípico, né? Mas existe um grau de coerência para mim. A rebeldia que um adolescente tem, o deboche, ele está na idade de fazer isso. A dependência de aprovação, a dependência dos pais, questionar os limites, ele está nessa idade. Então, é lógico, não é tolerável, é lógico que ele tem esse comportamento. Eu não posso esperar um comportamento diferente. Mas dar aula para adultos, que é difícil, porque o neurotípico, na minha visão, né? Tá? Desculpem, tá, pessoal? É uma análise própria, tá? Única. Ele é um adulto, ele não pode ter esses comportamentos porque ele já passou da idade. Né? Claro que eu observo isso nas outras pessoas, mas em mim não. Né? Isso é claro, porque não adianta, eu não consigo ter os parâmetros para ver isso. É simples, enquanto tu mesmo admite que é quinta série. Exatamente, pronto. Né? Se meu filho estiver assistindo, ele sabe. Né? Quinta série, uou! Né? O pessoal que me conhece mais intimamente sabe que eu sou quinta série. Pois é. Então, é muito incomodativo, sabe? Ver pessoas que não têm aquele padrão, que não têm coerência. Pais, às vezes, que não têm coerência com o que falam, né? Então, incomoda muito isso. Desgasta muito. Porque, assim, o Giovanni admite que ele tem o lado adolescente dele, né? Tem as coisas. E, enfim, né? O que acontece muitas vezes com os pais? Eu tenho meu lado criança, meu lado adolescente, e pior, o lado adolescente faz coisas de adolescente, mas briga com o filho quando ele faz a mesma coisa.
né? Então, é aí que fica complicado. Sim. Claro que tu tá num papel do adulto que tem que ensinar, tudo isso a gente tem que entender, mas eu também tenho que entender, inclusive, que se eu quero cobrar um determinado comportamento, eu não posso fazê-lo com, né? Agora mesmo eu tô lendo um livro que indico para quem tem interesse de conhecer um pouquinho mais do déficit de atenção, que é O Mundo da Lua, do Paulo Matos. Ele vai fazendo ele mesmo perguntas e vai respondendo. E uma delas, né, então tô relendo o livro, né? E ele fala disso, assim, que o pai pergunta, tá, e quando eu não tiver... Porque ele fala, né, da questão, tá falando ali dos pais, da relação com déficit de atenção, é um livro específico para déficit de atenção, né, por isso O Mundo da Lua. E aí a pergunta é, tá, mas e se eu tiver nervoso, se eu não tiver bem, como é que eu faço com meu filho? Daí ele diz, né, se tu não tá bem, não briga. Se tu tá ensinando para o teu filho que tem déficit de atenção, que impulsividade é ruim, tu não pode ser impulsivo. Então eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil, tu tá cansado, tem uma criança ou um adolescente te importunando, implicando, querendo, subindo parede, e tu já tá louco pra, né, não vai ter que respirar fundo. E se não puder cobrar coisas dele naquele momento, porque tu não vai conseguir, esquece as cobranças e vai ser pai, vai brincar, vai fazer outra coisa, vai se divertir, porque tu não pode fazer com ele o que tu não quer que ele faça. Então, nesse sentido, e eu acho que é isso que, mais do que nunca, o Giovanni tem, como ele tem essa percepção, né, mais apurada, ele acaba tendo mais dificuldade. E mais afinidade com o adolescente, porque até os gostos de adolescente ele tem, tá? Então, ele se afina mais com essas coisas. Né? E não é ruim, viu, pessoal? Eu não estou dizendo que ter os gostos de adolescente é ruim. Às vezes, inclusive, é muito bom. Também, que eu gosto. Eu, por exemplo, amo filme infantil. Né? Então... Nossa, sensacional. Acho não sei se mais uma coisa, mas, Giovanni, muito obrigado pelo depoimento, pela história. Eu, nessa meia hora aqui também, já aprendi um monte, um pouco mais dessa jornada que nós estamos fazendo. E eu acho que também é uma história que vai ser muito importante, vai inspirar muito. Foi isso que eu pensei. Então eu achei que em vez de pegar 5 minutinhos de um depoimento, né, que é o que a gente vai, né, mas trazer uma história, eu acho que até para as pessoas poderem se identificar e poderem, né, então eu acho que isso é bem importante. E tanto as pessoas que têm se identificarem, como quem tem alguém que tem, poder entender o que acontece naquele mundo ali. Bom, pessoal, então a gente vai terminar o nosso Café Divergente de hoje. Então, agradecemos muito a participação do Giovanni, também da nossa neuropsicóloga Giane, e nos vemos numa próxima. Vocês querem deixar algum recado, Giovanni? Só façam o meu curso de avaliação, né, de alunos de pessoas neurodivergentes. Nós vamos anunciar no site, nos perfis, tá, das redes sociais. Quero dar tchau para todo mundo. Aguardo vocês no próximo. Valeu, gente. Até lá. Até a próxima. Café Divergente, um podcast de conversas únicas. Um oferecimento do Espaço Neurodivergente, uma produção da Ébano Produções.